Eu recebo aqui no estúdio do STZ Notícias o deputado federal Fernando Chiarelli. Você que acompanha o telejornal sabe que há questão de uma semana, quase duas, uma semana se não me engano, a Câmara de Sertãozinho recebeu a notificação da juíza eleitoral para que 6 vereadores que foram eleitos na última eleição deixassem o cargo e a cidade passasse a ter não 17, como tinha, mas sim 11 vereadores. Entre os vereadores existe o Hélio Cândido, que é do PDT, o mesmo partido do deputado Fernando Chiarelli, que quer organizar uma manifestação, uma pressão para que esses 6 vereadores retornem aos seus lugares na Câmara de Sertãozinho. Deputado, tudo bem? Não tão bem. Veja, quando eu venho a essa televisão, eu venho por vezes falar da contribuição do trabalho que nós estamos fazendo lá na Santa Casa, junto com o Vadinho, compreendeu? Do nosso trabalho que nós estamos fazendo na Câmara Federal, inclusive, por exemplo, para abrigar a situação de humilhação que passa os aposentados nos dias de hoje, que é caso, inclusive, de pessoas que contribuíram, compreende, para que fossem aposentadas, e agora o órgão da Previdência comunica que a pessoa não vai ser aposentada. Olha, a pessoa que contribui com uma previdência privada e não tem a sua aposentadoria, o órgão da previdência privada devolve o dinheiro. O Estado não faz isso. Então, quando as oportunidades que nós temos com a imprensa, a gente fala do nosso trabalho, da nossa briga, da nossa luta. A nossa vinda hoje aqui é por outro motivo. E me traz à cabeça, eu não sei se é bem do Brecht, eu sei que está numa obra do Brecht, que primeiro foram buscar os judeus. Eu não era judeu, eu fiquei calado. Depois foram buscar os comunistas. Eu não era comunista, eu fiquei calado. Depois foram buscar os católicos. Eu não era católico, eu fiquei calado. Depois vieram me buscar. Ninguém falou por mim. O fato que está ocorrendo, não só em Sertãozinho, mas já que estamos em Sertãozinho, aqui em Sertãozinho, é uma rematada cusparada no rosto do povo dessa cidade. É um desrespeito imenso ao povo que foi às urnas. Por quê? Porque o povo foi às urnas para eleger aquele número de vereadores, e não o número de vereadores que aí está hoje. Mesmo porque, senão se lançariam os partidos número diferente de candidatos. Isso é uma aberração. Isso não tem tamanho que a justiça fez. Por sinal, não foi justiça, foi injustiça. E a diferença entre o homem e a besta é justamente a justiça. Eu, ao sair daqui, eu vou até o fórum local. Eu vou presentear o juiz e o promotor que patrocinaram tudo isso com a obra lá do Jean-Jacques Rousseau, o Contrato Social. Porque tudo isso é uma loucura. E a loucura não gera direito. E vou presentear o juiz e o promotor com as obras lá da Inconfidência, da Cecília Meirelles, que a liberdade não é doce, a liberdade é amarga. E nós temos que lutar todo dia por ela. Portanto, a atitude de agressão que foi cometida contra os vereadores Hélio Cândido, meu amigo, Nilton César Teixeira, Dr. Leonardo Meira, Márcio Leite, José Cândido Pereira e José André Roberto Mazer, me traz à cabeça, povo de Sertãozinho, o golpe que derrubou o Allende, o golpe que derrubou o Sandino, o golpe que derrubou João Goulart. Me traz à cabeça aquelas salvações que existiam na República Velha, que quem não encantava o poder era logo destituído. Estamos em Brasília, vou lutar, e já falei com o relator da PEC, que vai restituir o número de vereadores, para que essa PEC seja aprovada e que os vereadores sejam reconduzidos ao cargo este ano, por uma questão de justiça, por uma questão de respeito ao voto do povo. Essa agressão, o Marcos de Assis, ela é inaceitável. E vamos aí, já estou falando com o Hélio, já falei com o Mazer, promovendo em breve uma manifestação de apoio, não aos vereadores também, mas à democracia. Porque conforme eu recitei no início o Brecht,
A democracia que está em perigo. A vontade popular é que está em perigo. Porque amanhã pode vir uma decisão, sabe-se lá de onde, tirando a Câmara Municipal. E não se duvide disso. Quem quiser duvidar, pegue os jornais e vê o que está acontecendo em Honduras. Quer dizer, parece que essa praga é pior que a praga suína, essa praga da ditadura, essa praga da tirania, essa praga da desgraça. Parece que se apega a cada instante na história deste país para amansá-lo, para fazê-lo parar no seu destino histórico. Deputado, em que pese a sua lembrança sobre Bertold Brecht em relação à omissão que nós temos em relação a algumas coisas que acontecem ao nosso redor, até que aconteça com a gente. O senhor acha que a população faz questão de ter mais 6 vereadores, 6 a menos? Na Grécia Antiga, na Ágora, reuniu-se a população para decidir os destinos, ou de Esparta, ou de Atenas. É famoso o prefácio do livro do Rousseau, da Educação, onde um cidadão foi se apresentar para ser um dos 300 de Esparta que iriam lutar nas Termópilas. E ele voltou todo feliz e a mulher dele perguntou: você foi escolhido? Ele falou: não, existiam 300 melhores do que... Então, veja só, a questão é de representatividade, é de lideranças que precisam surgir nesse país. Esclarecendo desde já que isso não vai trazer prejuízo, pois já foi aprovado no Senado que o orçamento não poderá ser mexido para pagar os novos vereadores. O orçamento é o mesmo. E ninguém entende mais de improbidade, desonestidade e corrupção que eu. Não existe corrupção, não existe gasto público, não existe improbidade. Sabe, você veja, Marquinhos, se eu pega lá o Império Brasileiro, o Império Brasileiro, lá surgiram José Bonifácio, Diogo Feijó, vindo inclusive da colônia, lá desde 1808. Se eu pega a República Velha, surgiram, destacaram Nilo Peçanha, destacaram Rui Barbosa. Se eu pego o próprio Estado Novo, do Getúlio Vargas, do Oswaldo Aranha, se eu pego a outra república que veio após o Estado Novo, que viram nascer lideranças como João Goulart, como Jânio Quadros e tantos outros. E depois Leonel Brizola, o patrão do meu partido. E na própria ditadura, vendo surgir, inclusive o Trigo, que foi prefeito aqui em Sertãozinho, vendo surgir lideranças como o Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, que já vinha de outros tempos, mas João que se firmou, João Cunha de Ribeirão Preto, compreende? Que se firmaram. A grande pergunta é, depois dessa Constituição de 1988, quais as lideranças que estão surgindo no país? Onde estão nas câmaras municipais os Washington Luiz lá de Batatais que viraram presidente da República? Onde estão nas assembleias legislativas as lideranças, ou mesmo na Câmara dos Deputados? Portanto, é preciso, já que não há prejuízo algum aos cofres públicos, abrir o leque para que as novas lideranças possam surgir aos 4 cantos desse país, que não seja barrada às vezes por causa de 10, 12 ou 15 votos.